Abra comigo, por favor, a palavra do Senhor para o estudo em Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Abramos a palavra do Senhor. Nós queremos ler, eu vou ler do verso 13 ao verso 35, dando sequência à mensagem da semana passada. Lucas 24, verso 13 a 35, nós temos falado sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Este texto é um texto maravilhoso, extraordinário, que nos mostra os discípulos de Emaús, o encontro que eles tiveram com Jesus, o que estava acontecendo com eles, o que Jesus operou, o que aconteceu, e após este momento, o que eles fizeram. Vou ler Lucas 24, verso 13, até o verso 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, em torno de 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho, e fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração. Ministra, Senhor, as nossas vidas, aos amados que estão aqui no templo, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que pela Tua graça, pelo Teu poder, possamos receber da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como eu falei, nós temos ministrado nas quartas-feiras sobre encontros com Jesus. E neste texto, nós vemos esses 2 discípulos. O verso 13 diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam
a caminho ou de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros. Para termos uma ideia, era como alguém sair daqui da igreja e ir até o acampamento, mais ou menos isso aí. Você sai daqui da igreja, você vai até o acampamento e você vai a pé, andando até lá no acampamento da nossa igreja, na Chácara Renovare. Você sabe que não é uma distância curta, é uma distância um pouco longa, certamente será uma distância cansativa, e cansa ir daqui até lá, ainda mais ir a pé. E eles iam então conversando, verso 14, a respeito das coisas sucedidas. Eles iam batendo um papo um com o outro, falando de Jesus, falando do sacrifício de Cristo, falando da morte de Jesus, falando de tudo o que havia acontecido. E veja e perceba que o próprio Jesus, diz o verso 15, se aproximou e ia com eles. O verso 16 vai revelar que os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Verso 17, eles pararam entristecidos. Eles estavam tomados de tristeza, estavam com os olhos impedidos de ver e perceber o que estava acontecendo de fato e verdade, olhos fechados, ali questionando-se acerca de tudo o que havia acontecido. A Bíblia vai dizer para nós, no verso 21, que eles relataram: ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. E esse já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Eles estavam como? Conversando acerca dos últimos acontecimentos, eles estavam entristecidos, eles estavam frustrados, eles estavam desanimados. Entristecidos, desanimados e frustrados. Havia uma frustração bem grande, enorme, gigantesca na vida destes homens. E pensa numa frustração grande, era o que eles estavam passando. E não só frustrado, nós esperávamos, ou seja, nós não esperamos mais isto. O que eu estava esperando que acontecesse, não aconteceu. Eu achei que ia acontecer, não aconteceu nada disso, e isso nos tomou de tristeza, desesperança. Nós estamos com o nosso futuro incerto, não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, estamos totalmente abalados, tristes, chateados com tudo aquilo que aconteceu. E veja que, se você ler novamente todo o capítulo 24, do verso 13 e até o verso 38, você vai perceber que o problema deles era um problema de coração, era o coração deles. Lá no versículo 27, no versículo 25, Jesus fala: honesto e tardo de coração para crer. Tardos de coração para crer. O coração deles eram lerdos para crer. No verso 38, Jesus fala: por que estáis perturbados? Já quando ele aparece aos discípulos em casa, ele fala: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas no vosso coração? Porque só está subindo dúvida no coração de vocês. No verso 32, eles falam do arder do coração. Então o problema deles estava no coração. Coração cheio de dúvidas, coração pensativo. E este coração pensativo acabava fechando a mente deles para crer, para receber tudo aquilo que estava sendo ministrado a eles. E essa cegueira espiritual os enchia profundamente de tristeza, de melancolia, de decepção. Alguém chegou a dizer, usando este texto, que o caminho ou a estrada para Emaús era a estrada da fuga. Eles estavam como que fugindo. Eu não quero estar em Jerusalém, eu quero ir para Emaús, eu quero ir para bem longe de tudo e de todos, porque eu estou decepcionado, eu estou triste, eu estou arrebentado. No verso 33 vai dizer que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, mas esses dois não estavam com os discípulos, tamanha era a sua frustração. E os olhos tão fechados, tão tapados, tão ali cegos, que eles não conseguiam mais perceber a presença de Jesus com eles. Diz a Bíblia
verso 15, que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas eles, pela tristeza, pela melancolia, pelo sofrimento, pelas dúvidas, pelas incertezas do coração e da mente e dos olhos, eles não conseguiam perceber e ver que Jesus estava presente. O texto é até um pouco engraçado, cômico, que o próprio Jesus conversa com eles e pergunta assim: o que vocês estão conversando? Verso 17, que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida do caminho? Por que vocês estão conversando? O que vocês estão falando? Quais são as dúvidas de vocês? E um homem chamado Cleopas, ele respondeu dizendo: você é o único, tu és o único, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias. E veja que algo engraçado no texto, verso 19, Jesus volta para eles e fala assim: quais? O que aconteceu em Jerusalém? O que aconteceu? E eles explicaram. Interessante aqui que Jesus, ele sabe de todas as coisas. Ele é o centro de tudo. Ele tem todo o poder. E tudo aqui havia acontecido com o próprio Jesus. Ele sabia. Mas ele, ao se compadecer daqueles que estão na dúvida, daqueles que estão na incerteza, daqueles que estão tomados de tristeza, ele aproxima e fala: o que está acontecendo com vocês? Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Abra o teu coração, abra o teu coração, conta para mim qual é a tua dor, conta para mim qual é o teu sofrimento, conta para mim o que está te incomodando, conta para mim, eu quero ouvir. Mas eu quero ouvir, veja bem, não porque eu não sei, mas eu quero ouvir dos seus lábios, para lhe dar a oportunidade de desabafar, dar a oportunidade de abrir o seu coração. Nada mais é isso do que a oração. Oração é isso. O que é oração? É quando chegamos diante de Deus e abrimos o coração para Deus. Mas olha o grande mistério da oração. Qual é o grande mistério da oração? Deus sabe o que vamos orar, o que vamos pedir. Antes de orarmos, Ele já sabe, que Ele é onisciente, né? Ele sabe de tudo. Ele sabe o que vamos pedir, quais as palavras vamos falar. Antes da fundação do mundo, Ele já sabia, naquele dia, naquela hora, naquele momento, você falaria algo para Ele, Ele já sabe. Mas por que Ele manda orar? Porque a oração é um benefício, não para Deus, é um benefício para você e para mim, para nós mesmos. Quando nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz. Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir a sua voz. Por isso Ele pergunta aqui na pessoa de Cristo aos discípulos: quais? O que está incomodando? O que está lhe gerando tristeza e dúvida? Quais são os últimos acontecimentos? Abra o coração. Diz a Bíblia que eles explicaram o que aconteceu com Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus, tudo pouco. Aconteceu com Jesus. Sabe quem é Jesus? Sabe quem é? Jesus é poderoso, é varão profeta. Eles estão falando para Jesus. Para Jesus. E Ele na frente dos dois discípulos ali, olhando para eles, caminhando com eles, eles cabisbaixos, tristes, impedidos de o reconhecerem pela tristeza. Olha, Jesus é poderoso, Ele fez palavras, obras. Aí você percebe que quando a pessoa está tomada de insatisfação, de tristeza, de melancolia, de dúvida, não só ela não consegue perceber a presença do Senhor Jesus com ela, no caminhar da vida, mas também ela sobe tanta dúvida no coração, na mente, na alma, cegueira espiritual, que ela não consegue dar crédito àquilo que as pessoas falaram, e tomar posse daquilo que as pessoas falaram. Olha o que eles disseram aqui, no verso 21, após dizer que nós esperávamos, verso 22, eles falam: é verdade também, é verdade, que algumas mulheres das que conosco estavam, foram ao sepulcro, nos surpreenderam,
foram de madrugada e não acharam o corpo de Jesus, voltaram tendo uma visão de anjos. Falaram que tiveram a visão de anjos, e os anjos afirmaram que ele vive. O verso 24 diz assim uma expressão, de fato alguns de nós foram ao sepulcro e verificaram, olha a expressão, a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então, algumas mulheres foram de madrugada ao túmulo, voltaram dizendo para nós, voltaram nos dizendo que Jesus recitou que a palavra não fala mais ao coração, é o caminho onde os testemunhos das pessoas não nos tocam mais, é o caminho aonde nós achamos e pensamos que estamos sozinhos e somos impedidos de reconhecer a presença do próprio Jesus. Mas o que Jesus faz diante disto? Veja aqui o que ele faz, para mudar essa situação, para reverter este quadro, verso 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, veja lá, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa a ministrar para eles a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. E Jesus pega desde Moisés, entenda isto, passa por todos os profetas, também são 11 quilômetros indo a pé, andando devagarzinho. Olha que uma pregação de 11 quilômetros, 11 quilômetros, pregando, um sermão fantástico de Jesus, e ele expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu só posso compreender a Bíblia quando eu percebo que desde Moisés, passando pelos profetas, desde Gênesis ao Apocalipse, naquela época era até Malaquias, desde Gênesis hoje até o Apocalipse, toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Tudo o que a Bíblia fala é direcionado à pessoa de Jesus. Não é para falar de milagres, de feitos, de realizações, de criação, mas tudo está relacionado a Jesus. A Bíblia diz assim, ó, expunha-lhes a que a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Vou falar para você o que está em toda a Escritura. Sabe quando Moisés fez isso, aquilo, aquele outro? Ele estava se referindo a Jesus Cristo. Sabe quando o profeta Eliseu, Elias, quando Malaquias, quando Neemias, quando Isaías, e vai passando por Amós, por todos, Obadias, Miqueias, tudo que ele falava dos profetas, ele relacionava a Jesus Cristo, porque Jesus é a essência de toda a pregação bíblica. Jesus é a essência de todo o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então ele fala, vou falar para vocês o que a respeito de Jesus, Moisés disse. O que a respeito de Jesus, todos os profetas falaram. E ele começa a discorrer sobre ele mesmo, sobre Jesus Cristo. E veja que, ao discorrer sobre ele, eles vão dar um testemunho lá no verso 32, quando eles disseram assim, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, porventura não nos ardia o coração. Nós vemos aqui 4 coisas extraordinárias quando Jesus ministra a palavra a eles. Primeira delas, no verso 31, então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Quando a Bíblia é ministrada, a primeira coisa que acontece, os olhos são abertos para entender quem é Jesus, para compreender toda a missão de Moisés, os profetas maiores e menores, toda a missão dos servos do passado, foram apresentar a Jesus Cristo. E quando os olhos deles estavam fechados e trancados, impedidos,
eles foram abertos pela exposição bíblica. O poder da palavra de Deus para abrir os olhos daqueles que não conseguem mais contemplar a Jesus na caminhada da vida, na jornada da vida. O ministrar da palavra para abrir os olhos daqueles que não deram mais crédito aos testemunhos de todos que falaram, mas ao ministrar a palavra com poder, com unção e graça, ela começa a abrir os olhos das pessoas. Eu estou agora entendendo quem é Jesus. Segunda grande coisa que acontece aqui é este arder do coração. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha, nos falava, nos expunha as escrituras, o coração volta a arder. Nos ardia o coração. Veja o poder da palavra em fazer o coração arder de forma tremenda e poderosa. O coração que antes subia dúvidas, agora esse coração está ardendo por aquilo, ou por tudo que eles estão ouvindo. Irmãos, vamos ser sinceros, quantas pessoas hoje, nos dias atuais, o coração não está mais ardendo pela palavra de Deus, não sente mais esse arder do coração, e é o encontro com Cristo que faz o coração arder novamente, é o encontro com Cristo que faz o coração bater forte, mexer com o coração da pessoa, a palavra penetrar no coração da pessoa, é o encontro com Jesus. Porventura não nos ardia o coração? Terceira bênção que o texto nos traz, lá no verso 33, diz assim: e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Veja que o texto vai dizer que eles, no verso 29, eles falaram, é tarde, o dia já declina. Jesus entrou em Emaús para ficar com eles, verso 30. No partir do pão, eles o reconheceram e os olhos abriram, verso 31. Então já era tarde, já era noite, já estava escuro. Eles falaram, é tarde e o dia já declina. Nós estamos cansados, caminhamos 11 quilômetros, de 11 a 12 quilômetros. Vamos repousar agora aqui em Emaús, vamos entrar, vamos comer, vamos jantar. Mas quando os olhos são abertos e o coração arde, outra coisa que acontece, os pés tornaram-se pés velozes, porque na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Aqui eles estavam cansados, todo o cansaço foi embora, toda a fadiga foi embora. E eles falaram, meu lugar não é em Emaús, meu lugar é em Jerusalém, vamos voltar para Jerusalém. Aí eu fico imaginando como eles foram de Jerusalém a Emaús, e como eles estão voltando de Emaús para Jerusalém, rápidos, correndo, ligeiros, voltando para estar com quem? Com os discípulos do Senhor, porque o coração está ardendo. Todo aquele que tem um coração ardendo pela palavra, todo aquele que teve os olhos abertos pela palavra, ele quer estar junto com o povo de Deus. Ele não quer estar isolado no canto da vida, na sarjeta da vida. Ele não se torna uma ilha para viver isolado. Ele faz parte da família de Deus, do povo de Deus. Ele quer estar no meio da igreja, da congregação, dos fiéis, dos santos, santificados em Cristo. Ele não quer estar mais sozinho. Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles. Nós estamos aqui juntos. E acontece uma quarta bênção. Qual é a quarta bênção? O verso 35 diz: então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles ser conhecido no partir do pão. Os lábios são abertos para falar de Jesus e da ressurreição de Jesus. Veja que antes eles disseram para o próprio Cristo, nós esperávamos que fosse Ele. Agora eles estão dizendo, eles estão falando, os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles ser conhecido no partir do pão. Ou seja, eles começam a proclamar o Evangelho de Jesus.
Eles começam a falar da sua experiência com Jesus. Quem teve uma experiência com Jesus, um encontro com Jesus, não só tem um coração ardendo pela palavra de Deus, não só tem os olhos abertos para ver a Jesus, não só tem pés velozes para caminhar, estar junto com o povo de Deus, mas também tem lábios abertos para proclamar: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele vivo está. Nós vimos isto, nós o reconhecemos no caminho, nós fomos por eles reconhecidos, nós reconhecemos a Jesus, verso 35, e nós estamos aqui dizendo: olha, Jesus está vivo. Não é mais pelo que as mulheres falaram, não é mais pelo que os profetas falaram, mas nós tivemos uma experiência com Ele, com Jesus. Quando a Bíblia fala aqui para nós, nos ensina que as mulheres, ao ir ao túmulo, tiveram a visão de anjos. Eram 2 anjos, porque a Bíblia é concretizada. Testemunho de um só não vale, mas de 2 concretiza, da veracidade, a prova, a aprovação, que é verdadeiro, que é exato. Eram 2 anjos para dizer: de fato Jesus ressuscitou, mas eles não deram crédito. Toda a Bíblia, nervos e tarde de coração para crer, não estavam crendo mais. Mas quando Jesus reuniu com eles, toda dúvida foi embora, toda incerteza foi embora. Eu quero frisar novamente, para gravar isso no coração, quando ele fala de Moisés, ele apresenta Jesus. Quando ele fala dos profetas, ele apresenta Jesus. Por todos os textos da Bíblia que ele passou, ele apresentou ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Toda mensagem que não tiver Cristo não serve para nada. Toda mensagem que não tiver sangue de Cristo não serve para nada. E quantas pessoas estão hoje com os olhos fechados? Quantas pessoas estão hoje com o coração trancado, cheio de dúvidas, subindo dúvidas no coração, como diz o verso 38, perturbados, com dúvidas no coração perturbado, coração entristecido. Quantas pessoas estão andando vagarosamente pelas melancolias da vida? Quantas pessoas deixaram de falar do amor de Deus, decepcionadas com os últimos acontecimentos, pela sua expectativa, que para ela ou para ele não se concretizou, está triste, está precisando de um reencontro com Jesus, para dizer: Senhor, abra meus olhos para ver a Tua presença, para sentir a Tua presença. Senhor, toca no meu coração, para que quando eu abrir a palavra, eu possa sentir o coração arder pela leitura. Quando eu ouvir uma mensagem, uma exposição bíblica, meu coração volte a arder, Senhor. E que eu jamais queira ir para Emaús, caminho da fuga, mas eu queira sempre estar no meio do povo do Senhor. E purifique meus lábios, abra meus lábios, para que eu possa proclamar a minha experiência contigo, a minha vida contigo, e que o Senhor está vivo. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Nesta noite, é a noite de nós orarmos a Deus, clamarmos a Deus, para que Deus nos dê essas 4 coisas. Você está indo para Emaús, ou já está retornando para Jerusalém? Lembre, Emaús, tristeza, dúvidas, incertezas, melancolia, decepção, frustração. Jerusalém, alegria, radiante, transbordante, extraordinária, onde você abre a boca e fala: olha, Jesus, Ele está vivo, e eu tive uma experiência com Ele. Vamos orar nessa noite, para que o coração das pessoas volte a arder pela palavra do Senhor, para que as mensagens possam
tocar no coração das pessoas. Pessoas tenham esta oportunidade de abrir o coração para Jesus. Veja que tudo começou, a mudança começou, quando Jesus se aproximou, quando Jesus deu a oportunidade de abrir o coração para Ele. Eu não sei nessa noite quais são as suas dúvidas, quais são as suas incertezas, quais são os seus questionamentos, quais são as suas frustrações com a vida, com as coisas da vida. Eu não sei o quão triste tu andas, eu não sei como está a tua alma, os teus olhos, teu coração, a tua mente, mas eu sei que Jesus hoje está do seu lado aqui, Ele está presente, e diz para você: o que te perturba, fala como para mim. Depois que você abriu, falou o coração, abriu o coração, falou tudo para Ele, Ele começa a ministrar no seu coração, para restaurar, para refazer, para restabelecer a sua vida. Não se isole, esteja sempre com o povo de Deus, onde é o seu lugar, recebendo a palavra e anunciando a palavra a outros, com muita coragem, determinação e ousadia, dizendo: Jesus está vivo, Ele está vivo. Eu reconheci, no momento de comunhão, partir do pão, eu reconheci, Ele está conosco espiritualmente. Você nunca vai estar sozinho, porque o Senhor é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Deus presente em todos os momentos da nossa vida.